Bem, pessoal, tudo bem? Vai o meu forte abraço a todos vocês aí. E hoje nós estaremos dando continuidade no estudo que fala sobre a cura da alma através do perdão. Mas hoje que nós estaremos tratando é sobre mágoas. Mágoas de si mesmo, mágoa de Deus e mágoa dos outros. Esse assunto ele é de alta relevância para os nossos tempos atuais. Até porque aquele que não perdoa não pode ser perdoado. E nós temos base e fundamento bíblico para tratarmos deste assunto. A cura da alma através do perdão. O que é a falta do perdão? O que é você ter mágoa de si, ter mágoa dos outros e ter mágoa de Deus? Nós estaremos tratando deste assunto nesta matéria, que é de suma relevância. Mas antes eu gostaria de pedir a gentileza dos nossos amigos, nossos cooperadores aí, que deixe o seu like, inscreva-se neste canal para que nós possamos dar continuidade nesta obra. E vai aí o meu forte abraço a todos. Então vamos início à nossa matéria, ok? Então o perdão, quando falta o perdão sobre as nossas vidas, o que nós podemos entender com isso? Que ele gera um sintoma que nós conhecemos, que é a amargura. E este sintoma só acha lugar quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos o perdão para alguém. E dentro desse contexto há terríveis consequências para as nossas vidas viver sem perdoar. E isso aí gera uma mágoa dentro de nós, de nossas vidas. E essa mágoa, ela nos torna culpados. Por quê? Porque quer ver onde a culpa, há sintomas perigosos que não enxergamos. Quais são eles? Isso é muito relevante nós tomarmos conhecimento acerca dessas mágoas. Como nós falamos de mágoas entre nós, né? Nós temos uma mágoa dentro de si, uma mágoa dos outros e uma mágoa de Deus. É impressionante quando nós temos mágoas do outros, né? Ou dos outros. Este sintoma, mágoa dos outros, são relevantes como ressentimento. Quando nós causamos inveja, amargura, raiva, ódio, vingança, e com esses sintomas você corre o risco, podendo até chegar ao assassinato e ser um homicida. Por exemplo, temos base bíblica, conforme eu já havia dito isso antes, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 8, Caim, né, abre uma ferida e cria no seu coração uma revolta contra seu próprio irmão, Abel, que por sua vez era temente a Deus. Caim deixou falar mais alto e forte as suas mágoas e outros. É por causa deste sintoma, disse Caim a Abel, seu irmão, vai ao campo. Sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí você tem um fundamento, você vê uma base bíblica, você vê que Caim, ele, através de um ressentimento, através de um desequilíbrio emocional, isso faz com que Caim toma uma iniciativa, né, deixa a mágoa, deixa o ressentimento tomar conta do seu coração, e aí ele então forma a sua base de ódio. Ele alimenta esse ódio, a ponto de ferir, matar o seu próprio irmão. Então você ter mágoa do outro é um perigo.
Por isso que eu disse que é um perigo até de assassinato. Foi o que levou Caim, através do ódio que ele sentia, através de uma mágoa que ele criou, né? Colocou esse ressentimento acima de tudo e fez com que seu irmão Abel fosse ferido e morto por causa do seu ódio. Então, essa primeira etapa, esse primeiro ponto, esse primeiro tópico, mostra que ter ódio do outro pode ser muito perigoso, irmãos. E nós devemos ter esse cuidado e evitar de alimentarmos este ódio dentro de nossos corações. Então, isso aí é você ter mágoa do outro. Agora, ter mágoa de si mesmo é um outro tópico, é um outro ponto que nós devemos nos cuidar muito em relação a isso. Este sintoma, mágoa de si mesmo, são revelados como sentimentos de culpa, de inferioridade, né? Nós nos julgamos inferior, né? Autocompaixão, autodepreciação, complexo de inferioridade, indignidade, vergonha e ódio. Com esses sintomas, você corre o risco, podendo até tomar uma atitude extrema ao suicídio. Se observa que o assunto é um assunto muito sério, é um assunto que hoje o que mais ocorre quando a pessoa ela cria uma mágoa de si mesmo. Ela não entende, ela põe na sua cabeça, ela põe no seu coração, ela deixa esse sentimento de mágoa dele próprio levar ele a essa situação, a essas circunstâncias de momento. Chega a ponto de ir ao suicídio, porque ele tem uma baixa autoestima. Isso faça com que ele chegue ao extremo, ao suicídio. Esta cena se enquadra, também temos uma referência bíblica para esse assunto, quando a pessoa cria uma mágoa de si mesmo. Vocês lembram do episódio quando Judas Iscariote, discípulo de Cristo, que teve o maior doutrinador da história, um grande mestre, se viu sem saída diante de uma circunstância que o dominava. Este sintoma chamado de culpa o levou à prática deste ato. Este sintoma chamado sentimento de culpa, ele confere no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 27, e o versículo 5. É impressionante como o homem se deixa levar e se magoar quando ele vê que ele cometeu uma injustiça, quando ele vê que ele cometeu um ato abominável, quando ele vê que ele fez algo assim que o levasse a essas circunstâncias. É o que ocorreu com Judas. Por mais que Cristo fosse o maior mestre de sua época, o maior ensinador, o maior doutrinador, ele chegou a um consenso de entender que ele estava diante de um ressentimento, de uma mágoa que ele produziu dentro do seu coração. Se levantar contra alguém, né, foi oposto a Caim. Caim teve mágoa do outro, né, do seu irmão, e o matou, e levou a homicídio. Judas não. Ele já teve mágoa de si próprio. Essa mágoa o levou a um ressentimento. Esse ressentimento o levou ao suicídio. Isto é muito perigoso. Por quê? Porque isso não é uma coisa que está longe de nossos sentimentos. O diabo, segundo Pedro, diz que ele fica rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando nos estragar. E quando nós não temos essa vigilância, quando o anjo do Senhor não acampa ao nosso redor, nós não estamos livres desta circunstância. Por isso que a Bíblia não manda orar, ela manda vigiar e depois orar. É o que nós temos que fazer nesse ano que precede a volta de Cristo. E a mágoa de Deus? A mágoa de Deus, irmãos, também é uma outra coisa que nós devemos ter muito cuidado, porque não é difícil de nós nos magoarmos contra Deus.
É uma coisa bem fácil. E já que nós temos facilidade de ter mágoa do irmão e de ter mágoa de si mesmo, por que nós não podemos ter mágoa de Deus? Nós também podemos produzir essa mágoa, por isso nós temos que vigiarmos. Esses sintomas são revelados como dúvidas, questionamento, incredulidade e rebelião. Você duvida da palavra de Deus, não acreditando nela, em última instância. Termina em rebelião contra Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, temos este exemplo. Você vê um homem com dúvida a respeito da palavra de Deus, que fora direcionada, né, a ele pelo profeta Samuel. Qual foi a reação? Dúvida do que Deus havia falado levou à rebelião. Levou ele à rebelião. Se você estudar o texto, você vai ver que dentro deste texto, o que nós podemos imaginarmos? Que este homem, ele criou um ressentimento diante de Deus, justamente porque ele já não estava mais tendo contato com Deus. A sua rebelião levou a criar um ressentimento muito forte. E quando ele cria esse ressentimento, você observa que ele perde totalmente a sua fé. E ele aí já começa a ter dúvida em seu coração. Você procura examinar ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, que você vai ver todo o texto, toda a história de um homem que criou mágoa de Deus. E isso é um perigo, irmãos. Porque quando nós buscamos a nossa fé, quando nós buscamos o nosso contato, o nosso apoio, quando nós estamos em oração diante de Deus, e às vezes as coisas não acontecem conforme nós queremos que aconteça, nós começamos a duvidar. E isso faz com que nós tenhamos uma mágoa de Deus. Tem pessoas que se magoam contra Deus quando ele perde um ente querido, quando ele perde uma pessoa que ele acreditava que de repente a cura poderia ter chegado. E aí ele perde totalmente a sua fé. Abre-se uma ferida no coração. E quando nós observamos esse sentimento, nós precisamos muito ter o cuidado de não abalar a nossa fé. Quando abala a nossa fé, nós perdemos totalmente o contato com Deus. E cria-se esse ressentimento, sim. Esse ressentimento que ele é criado provoca toda esta contextualização contra Deus. Por isso que nós precisamos não deixar a gente ser levado por um ressentimento. Porque Deus, ele é Deus. A gente acreditando, ele é Deus. A gente não acreditando, ele continua sendo Deus. Nós temos fé, ele é Deus. Se não tivermos também, ele continua sendo Deus. Então o importante é que ele é Deus em nossas vidas. Isso que é o fundamental. Então, vamos então observarmos o quê? Que a mágoa mágoa de Deus, ela tem o seu princípio. O seu princípio é a falta de fé. É quando nós perdemos a nossa fé em Deus. Então precisamos ter esse cuidado. Agora, a prevenção contra as mágoas. A gente entende que tais sintomas, ele permanece continuamente no espírito do perdão quando Satanás, ele vem te ferir. Lembra das palavras do apóstolo São Paulo, que escreveu aos Efésios, no capítulo 6, e no versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue.
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século e deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais e do mal que habita nas regiões celestiais, não aceita a ferida, libere-se através do perdão, faça-o imediatamente, não veja a pessoa que a feriu, veja Satanás usando aquela pessoa que você ama, né, para lhe ferir. Ela é apenas um instrumento. Existem casos que às vezes, nós nos deixamos nos abater, ou nos abatermos, em relação a irmãos, amigos, e irmão consanguíneo, irmão de fé, porque tem certas coisas que o diabo usa para nos afligir, para criar uma mágoa em nossos corações, para nos decepcionar. Então, se nós entendemos que ele é só um instrumento, que ele foi usado naquela hora ali, nós temos mais chance, mais oportunidade de nós nos livrarmos dessas circunstâncias. Entendemos que o Satanás, que o diabo está se levantando contra as nossas vidas e, infelizmente, pegou esse irmão e usou para tentar nos atingirmos. Mas, se nós temos o discernimento e se nós entendemos o que Paulo escreve a sua carta a Éfeso, nós entendemos no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra o principado, contra o Deus, em letra minúscula, deste século. E nós precisamos nos atermos para isso aí. Então nós precisamos ter o cuidado. A força do perdão, muitas pessoas estão sendo atormentadas por causa da falta do perdão, principalmente os cristãos. Isso torna ao inimigo nas nossas almas uma reivindicação legal para ele entrar a fim de nos atormentar. Ele vem para nos oprimir. Nós damos ele uma brecha. Então a amargura, que é a falta de perdão, torna-se um terreno propício para a semeadura de todas as obras do maligno. Observa, irmãos, o terreno perigoso que nós estamos. Quando nós abrimos uma ferida no nosso coração, ou em nossos corações, e permitimos que Satanás ele entre em nossas vidas, dando continuidade a um ressentimento que nós temos através de uma amargura de um irmão, de um ente querido, de alguém que sempre nos amou, até o próprio Deus. Então, nós não podemos permitir isto em nossas vidas. Temos sim, às vezes, o impacto através de um irmão, de uma irmã, por uma palavra mal direcionada, mas nós devemos nos amadurecer com esta ideia. Entendemos que precisamos nos libertarmos disso aí, sermos livres desta circunstância e desta situação. Então, com isso, Satanás, ele então não respeita o cristão, que vive com mágoas e falta de perdão. Com isso, aprendemos que o perdão é o caminho para a liberação de mágoas e da ferida, né? Deus traz para a nossa alma a cura, a restauração pelo perdão. Todos que nos feriram, Ele nos ama para que da próxima vez nós não guardamos mais aquele ressentimento amargo. Liberamos a pessoa antes que o diabo tire proveito daquela atitude. Quando alguém te ferir, irmão, procura liberar logo esse perdão, procura logo estar com esse irmão, procura estar vivendo logo isso antes que o diabo comece a trabalhar no seu coração
E Deus quer te livrar dessa circunstância para que essa ação não venha tentar nos destruir. E aí sim, nós estaremos vivendo em vitória. Então nós precisamos aprendermos isto e procurarmos estarmos livres e aprendermos a andar em perdão e andar em vitória. Então essa aí foi a nossa segunda parte do nosso estudo. Que Deus possa nos abençoar. Deixa seu like, dá lá faça o seu comentário, o que você achou desse estudo, que nós estaremos dando continuidade. Mas se inscreva no canal, nos ajuda aí. Um forte abraço, Deus abençoa nosso irmão em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço.